Olá amigos, sejam muito bem-vindos à página do Marcinho Foto e Cine, e no vídeo de hoje nós vamos saber os tipos de câmeras fotográficas existentes no mercado. Com a modernização das câmeras fotográficas, hoje em dia todo mundo tem uma em casa, mas algumas pessoas nem sabem direito utilizar a sua câmera, ou não sabem a diferença entre uma e outras. Antigamente as câmeras não eram digitais e sim analógicas. Neste tipo de câmera, a luz que é capturada no momento da foto incidia sobre um filme fotográfico, para posteriormente ser revelada em um estúdio fotográfico. Nas câmeras digitais não se usa mais o filme. O que temos é um sensor que capta a luz e interpreta, transformando-a em uma imagem digital bem próxima do real. O sensor pode ser de tamanhos diferentes, o que irá influenciar na sua capacidade de captar mais ou menos luz também no resultado final, ou seja, na qualidade da imagem. Além do tamanho do sensor para definirmos os tipos de câmeras digitais que nós temos hoje, há outras características importantes como a capacidade de trocar lentes, os formatos dos arquivos que a câmera armazena, a velocidade da gravação destes arquivos, o zoom, os modos de disparo disponível e etc. Definindo melhor os principais tipos de câmeras digitais existentes hoje são: câmeras de celular. Hoje em dia, uma câmera em um celular é quase um recurso obrigatório e os recursos oferecidos são cada vez mais inovadores. A maioria delas oferecem uma imagem de 2 a 3 megapixels, mas algumas já chegam a 12 megapixels. É uma câmera prática principalmente para registrar momentos, já que está sempre à mão. Graças aos avanços nestas câmeras, esta geração já possui modelos com tecnologias bem aproximadas às câmeras ultra compacta. E como exemplo eu cito o iPhone 5, por exemplo. E dentre as principais vantagens são a portabilidade, pois são leves, compactas e podem ser levadas no bolso ou em bolsas com facilidade. Nós temos também as funções múltiplas, como o mesmo aparelho se consegue registrar os momentos, enviar para amigos, fazer ligações, enviar mensagens e etc. E na questão do preço, como os celulares são populares, o seu preço pode ser bem acessível, levando de brinde uma câmera. Mas as principais desvantagens são qualidade da imagem. A resolução da maioria dessas câmeras é baixa, porém alguns aparelhos mais caros fornecem câmeras com resoluções maiores. Outra desvantagem é o tamanho do sensor. Geralmente possui um sensor pequeno, o que faz com que não reproduzam as cores da imagem com fidelidade e provoca os ruídos nas fotos com pouca iluminação. Recursos de iluminação a grande maioria não possui, fazendo com que as fotos com pouca iluminação fiquem tremidas ou com ruídos. Apesar de em algumas existir o flash, este é muito pouco potente e não resolve o problema da baixa iluminação. Saindo dos celulares, nós vamos entrar na categoria das ultra compacta. Estas câmeras são muito populares, são leves e finas, seu custo é bem acessível e sua lente interna varia entre 8 a 12 megapixels. A maioria não possui zoom óptico, apenas digital. São câmeras de bolso que possuem recursos automáticos, ou seja, a câmera faz todo o ajuste medindo a luz que incide na imagem e é só clicar. Possuem também recursos manuais como o ISO, o zoom, o flash, além de alguns modos de disparos pré-ajustados. E como exemplo nós temos a Canon PowerShot SD950, a Sony Cybershot DSC-T300. Saindo dessas câmeras nós temos as compactas. Tem corpo semelhante da ultra compacta, excesso pelo fato de possuir lente externa,
possuem também zoom óptico e algumas até chegam a possuir o modo manual. A quantidade de megapixel destas câmeras é muito variável, mas elas também são leves e pequenas, fáceis de transportar e seu preço também não é tão alto. O sensor ainda pequeno, embora seja maior do que as das câmeras de celular, assim como as ultras compactas. Elas não possuem um visor ocular. Para os fotógrafos iniciantes é uma boa escolha, pois também possui um modo automático. E como exemplo nós temos a Sony Cybershot DSC-W370, a Canon PowerShot A550, e saindo desta categoria nós entramos nas compactas, avançadas, intermediárias e bridge. Essas câmeras também são conhecidas como Super Zoom ou Ultra Zoom, exatamente por possuírem um zoom de alcance bem maior do que das câmeras compactas. O corpo já é um pouco mais robusto, lembrando o porte das DSLR, mas os recursos e o tamanho do sensor são muito semelhantes aos das câmeras compactas. Não são câmeras semi-profissionais, embora sejam chamadas assim por algumas pessoas, pois não dão ao fotógrafo o controle total dos ajustes no modo manual e também possui um sensor inferior. Também é chamada de bridge, palavra em inglês que significa ponte, e tem como vantagens o zoom óptico, que podem ir de 20 vezes a 36 vezes, alcançando distâncias muito grandes. É interessante para fazer a fotografia da natureza, do céu ou de outras cenas que não permitem muito a aproximação do fotógrafo. Algumas possuem também um controle manual total, permitindo ao fotógrafo fazer todos os ajustes existentes em uma câmera mais avançada, e até o uso do flash externo, contudo a maioria ainda não permite a troca das lentes. E como exemplo nós temos a Nikon Coolpix P500, a Nikon P90, a Nikon P100 e a Canon G9. Saindo desta categoria, nós entramos nas DSLRs de entrada. Câmeras de corpo bem mais robusto, visor ocular e LCD, lentes intercambiáveis, controle manual, opções de uso do flash externo e sensores relativamente grandes, dá ao fotógrafo muito mais autonomia e opções, além de permitir uma foto com maior qualidade na resolução, requerem alguns conhecimentos técnicos para o uso, e seu preço é bem mais alto do que as anteriores, embora muito menor do que a das câmeras profissionais. Podem ser também chamadas de DSLR, SLR digital ou reflex digital. Esta sigla, bem como do inglês, significa Digital Single Lens Reflex, devido à sua característica principal, reflexo do que a lente capta, visto através do visor. Geralmente vem com uma lente que permite fotos variadas, mas como já disse, é possível comprar outras lentes, trocar segundo a necessidade. Para saber que lente comprar, é necessário um pouco de experiência do fotógrafo e o conhecimento dos tipos de lentes existentes no mercado. Seu sensor possui um tamanho 13 vezes maior do que o das compactas, produzindo fotos com pixels maiores, mais cores e menor ruído. Permite controlar a exposição, o ISO, a velocidade, o zoom, a abertura, o flash, o foco e etc. Além de oferecer recursos interessantes para diversificar a foto. São também mais conhecidas que as anteriores. Dão a possibilidade de fotografar no formato RAW, permitindo o uso do flash externo. Dentre os tipos de DSLR, as de entrada são as que possuem os preços mais acessíveis, sendo ideais para quem deseja se aprofundar no mundo da fotografia. E como exemplo nós temos a Nikon D3100, nós vimos as DSLRs de entrada, agora nós vamos ver as DSLR semi-profissional.
Como o próprio nome já diz, são quase profissionais, mas ainda inferiores. Tem todos os recursos e características das câmeras de entrada, porém diferem no tamanho do sensor, que é algo muito importante, já que por ser maior irá interferir diretamente na qualidade da foto, além de trazerem alguns recursos a mais. Permitem vários pontos de foco, valores de ISO bem maiores, um controle bem mais fácil de velocidade da abertura, além de modos de disparos diferenciados. O material com o qual é feita é altamente resistente e são bem mais caras do que as DSLRs de entrada. Podem ser usadas para cobertura de eventos, casamentos, festas, shows e etc., permitindo um resultado muito bom. Produzem fotos com muito menos ruídos. A visualização das fotos no visor também é melhorado devido à tela de LCD e ao sistema de reflexo com prismas ser mais sofisticado do que as de espelhos utilizadas nas câmeras de entrada. Possuem também uma bateria mais duradoura, o recurso de disparos contínuo e o uso de acessórios externos como os microfones, disparadores remotos, GPS e etc. Podem ser usadas também para filmagens, produzindo ótimas imagens. O seu preço é bem maior do que a das câmeras de entrada e é indicada para quem quer avançar um pouco e trabalhar com fotografia, precisando por isso de uma câmera com maiores recursos. E como exemplo nós temos a Nikon D7000. Agora entramos nas DSLR profissional. Certamente não precisamos nos esforçar para entender que estas câmeras são as melhores. A qualidade da imagem é cada vez maior à medida que são lançados novos modelos, possuem sensores full frame, os maiores disponíveis até hoje, e são bem mais caras, indicadas obviamente para profissionais que vivem de fotografia. São feitas com materiais mais resistentes a diversos fatores como queda, sujeira, temperatura e água, por exemplo. Podem ser utilizadas para fazer as fotografias mais inusitadas, como fotografar as geleiras da Antártida ou os animais selvagens. Obviamente, o que faz o profissional não é só o equipamento, mas a experiência, o estudo, a equipe de trabalho, enfim, diversos fatores. Seu corpo é bem mais robusto do que as demais e suas baterias proporcionam muito mais tempo de trabalho. Possuem elevadíssimos valores de ISO, chegando a 102.400, produzindo fotos com quase nenhum ruído, velocidade muito alta, permitindo captar momentos de ação rápida, dentre outras vantagens. Podem pesar até mais de 1 kg sem a lente, exigindo do fotógrafo com certeza outros acessórios como cases, tripés e etc., que facilitarão seu trabalho. E como exemplo eu tenho a Nikon D3S e a Canon EOS 1D Mark III. Pois bem, meus amigos, esses são os tipos de câmeras mais utilizadas no mercado. Acredito que você deve ter se identificado com algumas delas. E se você gostou do vídeo e quiser se inscrever aqui na página do Marcinho Foto e Cine, ficarei muito feliz. Se quiser deixar um like também pelo trabalho, agradecerei muito a você. E a gente se encontra no próximo vídeo então. Até lá e tchau!